Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar para você um caso criminal. Essa é a parte 2 de um vídeo, então se você não assistiu a parte um, eu recomendo que você primeiro assista a parte um e depois volte para cá. A parte um vai estar num card aqui em cima. Todos eram suspeitos, mas era preciso descobrir quem matou Maria Marta. Então foi uma equipe toda para a cena do crime, para investigar a fundo cada detalhe que ainda pudesse dar uma resposta para esse crime. Usaram luminol, e o luminol apontou muito material biológico. Eles conseguiram identificar DNA de pelo menos 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, além da vítima, Maria Marta, é claro. Num primeiro momento, Molina Piccoli apontou que os homens seriam Carlos, esposo de Maria Marta, o cunhado Battori, e a mulher havia a teoria de que poderia ser Irene, sua irmã, ou Micheline, a massagista. Molina montou sua acusação baseado na limpeza da cena do crime, porque afinal eles limparam tudo e arrumaram Maria Marta, dificultando a identificação do crime, e aquilo era no mínimo suspeito. O atestado de óbito falso e o famoso coisinho, que foi descartado de uma forma que pareceu um descarte de evidência criminal, afinal a forma que foi descartado, pego no chão com um pedaço de papel e jogado no vaso sanitário, Molina levou todos a julgamento. Após 5 anos de muitos depoimentos, telefonemas, provas, evidências e muita repercussão na mídia, afinal era uma família rica e famosa e aquele crime em uma família com tanto dinheiro se sobressaía nas notícias. Em uma época que a Argentina passava por um momento de muita pobreza, então as pessoas queriam consumir aquele conteúdo, pois saía um pouco da realidade em que a maior parte da população estava vivendo e mostrava um outro padrão de vida, e que naquele círculo de ricos e famosos, coisas ruins também aconteciam. Então a mídia fez muito sensacionalismo em cima do caso. Então chegou finalmente o dia do julgamento. Molina Piccoli montou a acusação e ele usou o seguinte argumento contra Carlos Carrascosa, marido de Maria Marta, e a família dela. Segundo ele, eles estavam envolvidos com um cartel de narcotráfico que era responsável pela maior parte das drogas que circulavam nos Estados Unidos. Surgiu uma foto de Maria Marta com a irmã do chefão do cartel, e para ele aquilo já era o suficiente para comprovar o envolvimento da família de Maria Marta com essa quadrilha do tráfico. Segundo Molina, Maria Marta não estava envolvida com a quadrilha. Segundo ele, a família de Maria Marta usava as contas das ONGs dela para movimentar o dinheiro da quadrilha. E quando Maria Marta descobriu e questionou a família, eles todos a mataram. Começou o julgamento de Carlos. Carlos foi colocado como assassino e os irmãos de Maria Marta como cúmplices que ajudaram a acobertar o crime, porém em julgamentos distintos. Isso atrapalhou a defesa de Carlos, pois os irmãos não poderiam testemunhar no julgamento de Carlos, afinal, eles eram réus de um outro processo coligado ao processo de Carlos, então o conflito de interesses seria muito grande. Um dos depoimentos chaves da acusação foi do segundo médico, que disse que avisou Carlos sobre o orifício da cabeça de Maria Marta e que ele havia conseguido colocar o dedo na cabeça dela. Mas, segundo ele, Carlos não fez nada. Disse que ficaria tudo bem. Também foi levantado que Carlos Carrascosa havia subornado a polícia para não ir até o local no dia do crime. Lembram que Carlos ficou assistindo o jogo com seu cunhado enquanto Maria Marta foi para sua partida de tênis e em seguida para sua casa? Segundo Carlos e Battori, Carlos foi embora às 18h45. Entretanto, chamaram a empregada da casa de Battori para testemunhar, e ela disse que se lembra com clareza de ter retirado o chá às 18 horas e que neste momento já não havia mais ninguém assistindo nada na sala. Aquilo foi suficiente para Molina ligar que ele teve o tempo necessário para matar Maria Marta e organizar a cena do crime antes de ligar para o plano de saúde. Ele ligou às 19h09. Como o testemunho do Battori, seu cunhado, não era válido, afinal ele era acusado de acobertação deste crime, Carlos não tinha um álibi, apenas a acusação de uma empregada dizendo que o que ele havia dito era mentira. Mas apareceu um álibi. Uma mulher apareceu dizendo que estava com Carlos no clube do condomínio entre as 6 e 7 da noite.
Eles estavam tomando um café e conversando. Aquele parecia o álibi perfeito, pois o horário voltaria a bater, já que o jogo de futebol com o cunhado já não era mais uma opção. O problema é que caso Carlos aceitasse esse álibi, ele assumiria que estava mentindo em seu depoimento inicial e colocaria Batory e Irene direto na cena do crime. Afinal, se os três não estavam juntos, como foi dito em primeiro momento, onde estava Batory e Irene? Matando a Maria Marta, talvez? Então Carlos recusa o álibi e diz que ele não estava tomando café com ninguém no clube do condomínio, e manteve sua versão de que estava assistindo o jogo com seu cunhado, mesmo sem o álibi. Carlos Carrascosa diz que acredita que aquela testemunha foi colocada por Molina para que ele aceitasse o álibi dela e logo em seguida Molina diria que era uma testemunha falsa e que ele estava pego. Inclusive, isso ficou evidente para Carlos quando Molina insistiu sobre o álibi da testemunha e ele disse ao Molina: "Não estou entendendo. Você mesmo está dizendo que naquele dia, naquele horário, eu estava na minha casa matando a minha mulher. Por que você quer que eu aceite que eu estava com essa mulher no clube tomando um café? Eu não estava. Eu estava com o meu cunhado assistindo o jogo de futebol." Em paralelo, algumas testemunhas disseram ter visto o Nicolás Pacello próximo à casa de Maria Marta naquele dia e horário. Lembra do Nicolás Pacello? Aquele que, segundo a própria Maria Marta, sequestrou seu cãozinho? O problema é que Molina não queria aceitar Nicolás como suspeito, e nem mesmo como testemunha, pois segundo ele, naquele dia, Nicolás estaria na capital, e não no Carmel. O problema é que o álibi de Nicolás Pacello, que comprovava que ele estava na capital e não no Carmel, era sua mãe. E um dia antes de prestar seu depoimento, ela se jogou de seu apartamento na Recoleta e se matou. Ela deixou uma carta dizendo que a culpa de tudo aquilo era da família de Maria Marta e que seu filho era inocente. Mesmo assim, a promotoria disse ser inútil colocar Nicolás Pacello para depor, mas a juíza disse que gostaria de ouvir o depoimento de Pacello, então ele foi colocado. Durante seu depoimento, perguntaram a ele se ele conhecia Maria Marta, e ele disse que não, mesmo com várias pessoas dizendo que já haviam visto ele discutindo com Maria Marta. Foi dito a ele que 4 pessoas viram ele próximo à casa de Maria Marta. Ele só respondeu que estava na capital. Foi perguntado se antes dele ir para a capital, se ele estava correndo no Carmel próximo à casa de Maria Marta, e ele disse que não. É enfatizado novamente que 4 pessoas afirmam ter visto ele correndo no Carmel próximo à casa de Maria Marta, e ele disse tudo bem, então foi dispensado. Além disso, ele fez o exame de DNA e o exame não batia. Os seguranças do condomínio Carmel foram chamados para depor, e um deles disse que a massagista Micheline ficou esperando por volta de 30 minutos. Então, segundo seu depoimento, Micheline só entrou na casa às 19h20. Isso aumentaria alguns minutos em que Carlos ficou sozinho com o corpo de Maria Marta na casa, não a descoberta quase que em simultâneo com Micheline, como ele havia dito anteriormente. Já o segundo segurança disse que não, que realmente Carlos estava dizendo a verdade, e que assim que ele chegou, Micheline foi liberada e eles entraram quase que ao mesmo tempo na casa. Mas Molina preferiu focar no depoimento que dava tempo a Carlos sozinho com o corpo. Porém, foi comprovado que não, que realmente Micheline entrou quase que instantâneo com Carlos. No depoimento de Micheline, ela confirmou toda a versão de Carlos. Inclusive, eles usaram a gravação da ligação para o plano de saúde às 19h09 para comprovar, através das vozes do fundo da ligação, que Micheline realmente já estava na casa. Nesse meio tempo, também saiu o resultado do DNA de Carlos e de toda a família, e todos os resultados foram negativos. Então, após 3 meses de julgamento, finalmente chega às considerações finais, e o Molina Piccoli diz que Carlos é culpado, que ele matou sua esposa e teve ajuda da família para acobertar o crime. Ele pede a prisão perpétua, que seria a pena máxima, e diz que quer justiça, quer mostrar para o povo argentino que a justiça também vale para os ricos, que não é só para os pobres, e que quer justiça feita. Ele não menciona mais a ideia do cartel, que, vamos ser sinceros, é uma ideia bem doida, mas mantém que todos são culpados pela morte de Maria Marta.
Então o juiz lê a sentença e Carlos é condenado. Enquanto o juiz lê a sentença, Molina abre um sorriso de orelha a orelha. Mas esse sorriso não durou muito tempo. Após algumas linhas de leitura do juiz, ele finalmente chega na parte em que Carlos foi condenado por acobertamento e não assassinato, e pegaria 5 anos e 5 meses de reclusão. Neste mesmo momento, ele já é preso. O julgamento dos irmãos ainda estava rolando, mas eles se livraram da condenação e permaneceram livres. Mas Molina não estava feliz com o resultado do julgamento. Então ele faz um pedido de revisão da pena de Carlos. Ele faz a acusação de Irene. Para ele, agora Irene é a assassina e Carlos e Báthory são os acobertadores. Ele pede um novo julgamento, mas o julgamento não acontece. No entanto, Carlos teve sua pena revista e ele agora é condenado por homicídio e não mais acobertamento. Ele recebe a pena máxima. Agora, com a pena revista, houve o crime por parte de Carlos na visão da justiça. Então agora, Horácio, Michelini, John, Báthory e Irene estavam na cena do crime e eram os acobertadores e iriam a julgamento. Com toda a repercussão, duas moças, Georgeline e Maria Felícia, elas acreditam que a família não é a culpada. Então elas criam um blog com o intuito de tentar ajudar a família, de alguma forma tentando dar mais visibilidade de uma forma imparcial ao caso. Afinal, sabia que para Molina aquilo era uma realização pessoal. A condenação de uma família rica e famosa, principalmente no ramo do direito, seria um feito em sua carreira. E o que essas moças querem é um novo julgamento, com novas provas e principalmente com imparcialidade. O blog ganhou força, já estava com quase 3.000 visitas. Entretanto, Molina havia conseguido que uma equipe limpasse o áudio daquela gravação do Carlos, ligando para o plano de saúde, e era bem claro no fundo do áudio alguém dizendo: "Pega ela, puxa ela, e depois ela estará morta". Aquela gravação era meio que uma prova irrefutável de que todos eram culpados. Então teve outro julgamento e Michelini já saiu fora. Diz que chegou por volta das 19h20. Então, pelo horário, ela não estaria na cena do crime, que pela gravação do plano de saúde havia acontecido às 19h09. Foi designado uma nova promotora no caso e ela disse que não deixaria a imprensa contaminar o caso e seria totalmente imparcial. As meninas do blog levantaram o ponto de que realmente o que aconteceu foi um assalto e que deu errado. Maria Marta reconheceu o ladrão e ele acabou colocando fim em sua vida. Mas, por causa de uma entrevista na TV em que a família dizia que a arma do crime era uma arma velha, que aliás essa informação foi dada pelo perito, a promotora disse que a única forma deles saberem que a arma do crime era uma arma velha era eles terem visto a arma e por conta disso todos foram condenados por acobertamento do crime e pegaram 5 anos. Em paralelo a isso, Carlos, marido de Maria Marta, já estava cumprindo sua pena, que era de prisão perpétua. Cada um no seu rolê. Enfim, tudo uma bagunça. Condena, não condena, muitas provas, muita mídia, muitas incertezas, mas por causa daquela entrevista, eles acabaram todos sendo presos. Mas eles tinham a opção de fiança. Era uma fiança cara, mas eles mexeram os pauzinhos e acabaram conseguindo sair da cadeia. Em 2014, Carlos completa 70 anos e com essa idade é dada a opção dele terminar de cumprir sua pena em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Ele então sai da cadeia e vai para sua casa para terminar de cumprir sua pena em regime domiciliar. Carlos então pede que reabra as investigações, porque ele quer descobrir quem matou Maria Marta. Afinal, ele não tem nada a perder e, segundo ele quer descobrir quem matou a mulher dele. Em 2014, com novas tecnologias, eles conseguem perceber fraturas no corpo de Maria Marta que foram causadas na tentativa de reanimação. Eles também conseguem definir o horário exato da morte de Maria Marta, que aconteceu às 18h30. Com o horário definido, isso tirava definitivamente todos os possíveis acusados, Carlos, Horácio, Irene, Michelini e a família da cena do crime. A partir daquele momento, Carlos ganha liberdade e é absolvido.
Porém, com o intuito de impedir que Carlos processe o Estado por ter cumprido uma pena indevida, o Estado, ao invés de dar a absolvição completa para Carlos, eles criam uma contestação da sentença e levam essa contestação com muita lentidão. Então Carlos fica em liberdade total, mas não consegue a papelada toda da absolvição para ele seguir com o processo contra o Estado. Agora, quem volta a ter a atenção da justiça? Nicolás Paciello, é claro. Afinal, ainda precisavam descobrir quem matou Maria Marta. E o que Nicolás Paciello estava fazendo durante todo esse tempo? Ele se tornou jogador de pôquer profissional, ganhava muito dinheiro, mas gastava muito dinheiro. Ele acabou preso por tráfico de drogas. Então, começaram a aparecer vários outros delitos que ele havia cometido, como, por exemplo, 2 arrombamentos e assalto em casas de outro condomínio fechado onde ele morava. Em um dos casos, a câmera de segurança pegou ele arrombando a porta da casa, e não tinha o que ser feito. Era claro que era ele o responsável por aqueles assaltos. E a coincidência é que esses delitos cometidos por Nicolás pareciam muito com a teoria de que a morte de Maria Marta foi um assalto que não deu certo, e junta com esse fato, o sequestro do cachorro de Maria Marta, em que ela afirmava que Nicolás Paciello era o responsável, o caso de Maria Marta acaba sendo reaberto e ele se torna o réu no julgamento do assassinato de Maria Marta. Mas vamos tentar entender tudo isso. Vamos supor que Nicolás Paciello foi assaltar a casa de Maria Marta. Ela chegou antes e ele a matou com 6 tiros. Tudo bem, uma das balas ricocheteou e se tornou o famoso coisinho. Por que a família limpou a cena do crime? Ou pior, lembra que ela estava maquiada e teve a cabeça colada com Super Bonder? Para que não fosse descoberto o buraco das balas, quem fez isso? A família? Nicolás Paciello teve todo esse tempo de armar uma cena de um acidente doméstico? Deixa sua opinião nos comentários. Bom, toda essa reviravolta aconteceu agora em 2019. Então, o julgamento do réu Nicolás Paciello ainda está em andamento. Portanto, pouco mais de 18 anos após o crime, e o mistério de quem matou Maria Marta ainda não acabou. Como vocês viram, aconteceu muita coisa, muita água rolou por debaixo da ponte, e esse mistério ainda não foi resolvido. Mas provavelmente já deve estar chegando ao final e logo a gente vai saber quem que matou a Maria Marta. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele joinha que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações. E até o próximo vídeo.